Fala galera, André Ferreira na área. Eu vou continuar aqui falando sobre o Unreal Engine 5, tá? Esse aqui é o meu segundo dia mexendo com a engine. Obviamente que eu já tinha um certo nível de conhecimento por já estar mexendo há 3 anos na Unity, né? Então tem algumas coisas que são bem similares que eu só estou fazendo um comparativo aqui. Eu criei essa tela aqui ontem, tá? Sem nunca ter mexido na Unreal, tá? Então eu fiz tanto a parte de level aqui quanto a parte de effects, alguns materiais e tal. Vamos falar um pouco sobre materiais aqui, né? O Unreal Engine, né, para quem nunca mexeu com ela, ela utiliza um cara chamado Blueprints em várias partes, tá? Então, aqui para a gente poder mexer com materiais, a gente também vai utilizar um derivado de editor de Blueprint, tá? Então, eu vou pegar aqui, eu criei um diretório aqui no meu projeto. E perceba que eu tentei deixar mais ou menos o layout parecido com o que a gente tem na Unreal, né? Eu fixei as coisas, coloquei o content fixo aqui embaixo, deixei a parte de properties aqui na lateral e tudo mais, né? Eu criei um material ontem, que é esse material aqui do portal, né? Esse miolo aqui do portal. Mas eu vou criar um outro material aqui novo, só para a gente entender aqui como é que funciona, ó. Clicando com o botão direito dentro do diretório, a gente tem várias opções de coisas que a gente pode criar, né? E um principal aqui tá aqui, ó, material. Eu vou colocar aqui, ó, mt underline test. A Unreal sugere que você utilize um padrão de nomenclatura para material, para blueprints e tudo mais, né? Com esses prefixos aí, mt, bp e tudo mais. E aí depois que você criou aqui, ele vai ter um preview aqui, que ele está em branco, né? Se a gente clicar 2 vezes, ele abre essa telinha aqui, ó. Essa telinha aqui, ela é muito próxima para quem mexeu com o Unity, o Shader Graphics, né? É bem parecido com o Shader Graphics em vários aspectos. Você tem aqui as camadas do material e você tem aqui várias opções do que você pode fazer com esse material, né? Inclusive, aqui você está numa tela separada que está dentro da ferramenta da Unreal. Inclusive, você pode pegar essa aba e jogar para cá, por exemplo, né? E aí fica tipo um browser com várias abinhas aqui. Aqui embaixo você tem uma espécie de um console, né? Um stats. E você tem aqui essa barrinha de output, vamos dizer assim, tá? E aqui eu vou fazer um teste, ó. Eu vou apertar Ctrl barra de espaço, aí perceba que o meu contents ele aparece aqui embaixo, né? Que é o mesmo sistema de contents que está ali na versão do editor, né? E aqui eu vou pegar, aproveitar que a gente falou no último vídeo aí sobre Megscans e Quixel Bridge, né? Eu tenho um Surface aqui, algumas texturas de Surface, né? Por mais que a gente já tenha o material aqui, eu vou explicar como é que é esse processo aqui, se você for criar um material do zero, né? Peguei várias texturas, PNG, quero criar um material e tal. Aqui, basicamente, você jogou os PNGs aqui. Eu não sei nem se está em PNG ou se está em outro formato, né? Aqui parece que está em TSF, mas enfim, não importa o formato, a Unreal ela consegue ler vários formatos. Você selecionou aqui as suas texturas, você joga aqui para a cena. Ele vai criar esses quadradinhos aqui, tá? E aí, quem já tem algum tipo de familiaridade com Shader Graphics não vai se sentir nem um pouco perdido aqui, tá? Porque é exatamente igual. Aqui eu tenho a base map, né? A base color, a gente tem aqui o normal map. E aqui a gente tem uma máscara. Perceba que essa máscara aqui, ela é muito parecida com a mask map que tem no Unity HDRP e URP, né? É uma máscara que concatena 4 texturas ali dentro dessa máscara. E aqui eu poderia simplesmente pegar aqui, ó, e fazer essa ligação aqui, ó, da minha base color, tá? Perceba que a gente tem um preview aqui super legal que ele já vai atualizando em tempo real, inclusive com uma baita iluminação excelente, né? Para quem está fazendo algum... enfim, melhor preview que eu já vi em Engine é esse preview aqui do Unreal, né? Aqui eu poderia pegar meu mask map, né? Aqui é normal map, na verdade, colocar aqui no normal, né? Então a gente já colocou aqui o normal map. Perceba que a gente está conseguindo ver as profundidades, né? Só que aqui agora a gente está tendo um pouco de problema com o Shadows e com o
o smoothness, né? Se não me engano, tá? Eu vou até procurar aqui, mas eu acho que o red dessa textura aqui, e perceba aqui que a gente tem aqui, ó, no caso de textura a gente tem o RGB, né? A gente tem o RGBA, que provavelmente vai ser melhor aqui, ou, inclusive isso mesmo, ó, RGBA do normal map, porque o normal map ele é RGBA, né? Aqui no caso eu estou usando RGB, mas a gente também tem acesso às camadas separadamente, né? Se não me engano, o red dessa camada de mask map, ele é o ruggedness, né? Ou o smoothness. Se não me engano, é isso mesmo, ó. Eu vou até dar uma olhada aqui na documentação. Aqui, ó. Vou pedir aqui, ó. Unreal Mask Texture. Aqui a gente vai ver aqui como é que ele explica sobre as questões de máscara, né? Que ele tá falando, ó. Ele tá usando um exemplozinho de máscara de emissão, mas o que eu quero é a máscara normal aqui que a gente tá usando, né? Como é que é o nome que eles dão aqui, ó? É uma Masks Texture Masks. Ó, aqui ele tá falando como é que você cria a máscara, né? Ó, pelo que eu tô vendo aqui, vamos lá. Até onde eu entendo aqui, parece que o green é o metallic, o R é um ambient occlusion. Deixa eu ver se tem algum lugar explicativo aqui melhor, né? Que tem uma máscara parecida com aquela máscara ali que a gente tem. Ó. Porque isso aqui, essa textura aqui que ele tá falando, né? Essa máscara de cores é para você poder customizar as cores aqui, como ele tá falando, ó. Mask tipping, né? Eu quero, na verdade, saber sobre a máscara padrão aqui, né? Do RGBA. Deixa eu ver se eu encontro alguma coisa aqui que vai ser mais autoexplicativo do que talvez esse cara aqui. Não. Deixa eu até dar uma olhada aqui pra mim ver como é que esse material aqui tá fazendo isso. ARD que eles chamam, né? Unreal Engine ARD. Às vezes é muita questão da gente saber onde procurar, né? Porque às vezes a gente não sabe um termo, alguma coisa do tipo assim, então a gente não consegue procurar muito bem. Ó, perceba aqui que no editor desse material aqui em específico, ele tá falando aqui, ó, o albedo metálico, metalness. E aqui ele chama esse cara de ARD, a Ambient Occlusion RD. Ambiente ruggedness e deixa eu ver aqui. AORD. Eita. Cadê? Não quero vídeo, eu quero Unreal Engine. Aprenda blá blá blá, não. Texture. Usando máscara de textura. Só espero que eu não vou cair no mesmo. Cair no mesmo. Usando. Cair na mesma parada. Será que eu que não tô sendo apressado aqui? Porque, ó. Aqui ele tá usando. Meio que se. Ah, não. Ele tá usando aqui mesmo. É porque aqui o negócio tá diferente, ó. O G. O green, ele botou no metálico. Então a gente pode chegar aqui, ó. Pegar aqui, ó. E jogar pro metallic. O nosso green.
O B, ele faz um lerp aqui, depois ele joga no Hugness. Então aqui é o Hugness, né, pelo que parece. E o R é o... ele faz um multiply aqui no base. Eu tô achando que essa máscara aqui não é a máscara, essa máscara aqui do Quixel. Essa máscara do Quixel, a gente pode até dar uma olhada aqui no... em como que o Quixel Bridge ele tá fazendo para poder... Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer isso. Se eu consigo ver aqui como é que ele faz a exportação. Que aí lá na exportação ele vai... Ele vai ter as configurações aqui. Vamos procurar aqui. About Bridge Preferences. Provavelmente isso aqui dentro do embed não vai ter. Ó, aqui quando a gente abre o bridge por fora da Unreal Engine, tá? Eu vou abrir aqui, ó. Aqui a gente consegue ver as configurações de exportação do material, né? Se o bridge não travasse, né, seria excelente. Mas a gente consegue ver como é que está sendo feita a exportação e quais camadas que são usadas e tudo mais, né? Deixa eu ver aqui se eu acho surfaces aqui. Se eu clicar aqui nessa parte de Export Settings aqui embaixo, né? Eu consigo ver aqui como é que ele está fazendo a exportação da textura, ó. Aqui em Textures, Surfaces, eu consigo vir aqui e ver como é que ele está fazendo, ó. No caso aqui, ele está colocando como se ele estivesse fazendo uma exportação separada sem máscara, né? Interessante aqui, porque... Deixa eu ver se eu consigo ver isso, qual o shader que ele está usando aqui. E se eu consigo editar esse material aqui. Esse aqui provavelmente é o shader padrão do... É o shader padrão da Unreal Engine. Uhum. Ó, parent. Deixa eu ver esse cara aqui. Achei aqui, ó. Ele tá usando como base esse cara aqui, né? E aqui ele tá o ARD aqui, ó. O ARD tá aqui. Então a gente tem o normal, a gente tem uma possibilidade de adicionar um metallic ali, né? E o RD tá aqui, ó. O R ele tá fazendo um ajuste, né? Um ajuste aqui, mas o R é o Ambient Occlusion e o Green é o Hugness, né? Então vamos voltar aqui no nosso editor aqui, ó. O Green é o Hugness. Então eu me esqueci. E o Red é o IO. Mas aqui não tem... Aqui tem Ambient Occlusion, né? Green Hugness. Agora eu achei uma coisa... Deixa eu até ver um negócio aqui, ó. O metálico... aqui ele tá usando tipo uma textura preta do metálico, né? Um black placeholder aqui. Isso aqui seria mais ou menos assim, ó. Eu teria que fazer um material aqui. Deixa eu até ver se ele tem local aqui desse cara. Tem, ó. MS Textures. Eu teria que chegar aqui, ó. Adicionar. Aqui ele tem, dentro do projeto aqui, ele tem um cara chamado MS. Já me perdi onde que tá esse negócio, ó. Eu vou adicionar aqui separado, né?
Black Place Order. Aqui eu vou procurar. Achei aqui, ó. Ele usa essa textura aqui, toda preta, como base do metálico, né? Eu poderia até colocá-la aqui e também usar isso aqui, ó. Por que que ele faz isso, né? Porque por padrão, o metálico, o preto, ele é ofuscado, né? Ele é uma parte que não é metálico e o branco seria essa textura do metálico, ela é uma textura que é uma textura em tons de cinza, né? Vai do preto ao branco. E então, assim, o preto quer dizer que não tem impacto metálico dentro daquele material. E o branco, quanto mais branco, mais metalizado é aquela superfície. Por padrão, você tem uma textura preta. Fala que aquele elemento é fosco, né? Quando a textura efetivamente ela tem alguma parte metálica, você vai precisar necessariamente de um metalness de textura, né? Uma textura metálica. Exemplo, se eu pegar aqui um modelo de uma armadura que seja metálica, você vai ter a textura metal ali, que aí seria adicionada. Aqui a gente só está explicando como é que funciona a parte de materiais da Unreal Engine, porque lá no Unity a gente tem um conceito um pouco diferente. Isso aqui, na prática, é como a gente estivesse já mexendo no shader graph desde o começo, né? Em vez da gente ter shaders pré-configurados, o que eu imagino que deve ter aqui também na Unreal, né? Porque você perceba que aqui, quando eu clico nesse material aqui, por exemplo, ele me abre uma parada mais próxima do que eu estar fazendo um material derivado de algum shader, né? Você tem aqui as configurações, essas configurações aqui, elas são de base desse cara aqui chamado Parent. Então você perceba aqui, ó, que ele usa esse MS Surface Material como Parent, né? E aí eu não tenho acesso direto ao shader graphic, a não ser que eu clique duas vezes aqui, que aí ele abre essa parte da blueprint, né? Do material. Isso aqui é um sistema de blueprint, assim como o shader graph lá do Unity também né? Mas quando você cria um material novo dentro da Unreal, você acaba sendo jogado diretamente aqui pelo shader graphs. Provavelmente deve ter aqui uma parada aqui, ó. Existe, ó. Se você clicar com o botão direito e vir aqui em materiais, ele tem alguns outros aqui que você pode criar. Muito provavelmente você pode criar baseado em algum outro material, né? E que aí vai te abrir essa tela de configuração aqui, né? Em vez de abrir o Graphics ali, tá? Mas honestamente, eu acho importante, né, para quem está querendo fazer coisas mais bem elaboradas ali e tudo mais, aprender a utilizar o Graphics, né? Por mais que isso aqui seja às vezes seja um pouco complicado, né? Mas os comandos mais básicos aqui do Graphics, por exemplo, fazer aqui uma brincadeira bem simples, tá? Vamos dizer que eu quero poder alterar a cor da minha base color aqui. Eu poderia adicionar aqui um vector tree, né? Vector tree, na verdade aqui se chama constantes. Constante, não. É só color, será? Vertex color, color. Você tem várias opções aqui, né? Mas eu ainda acho que é o constante vector tree aqui, ó. Constantes vector tree, se você colocar aqui, ele vai criar essa caixinha aqui, tá? Perceba que ele já coloca em camadas de RGB, né? Inclusive eu posso mexer aqui na minha cor, né? Ele vai fazer alteração. Eu poderia também, se eu não me engano, também tem um vector for aqui, que seria o RGBA, né?
E aqui a gente tem um color pick que você consegue mexer, inclusive fazer mistura. Eu vou usar o RGBA aqui, que a gente tem mais possibilidades. E aqui eu posso colocar, perceba que aqui eu estou fazendo uma ligação direta com o meu Base Color. Eu vou apertar Ctrl Shift para deletar essa conexão. E aqui eu vou usar um cara chamado Multiply, tá? Só clicar com o botão direito aqui, abre esse cara, você pode escrever e tal. E aqui eu vou, beleza, de novo, eu coloquei aqui a cor, né? Aqui eu tenho o Multiply, em um eu vou usar a cor, depois eu vou usar o Multiply e vou jogar para cá, ó. Olha só, ele começou a dar erro aqui, vamos ver o erro que deu. Sim, float 3 para float 4 aqui. Aqui no caso eu tenho esse cara aqui como um vector 4 e eu tava botando RGB em vez de botar RGBA, né? No caso o base color é RGB, né? Eu esqueci desse detalhe. Então vamos colocar aqui constante vector 3, tá? Bota aqui e bota RGB aqui para ele poder fazer. Aí perceba aqui, ó, que a nossa base color ela já tá alterada, né? E à medida com que eu vou mexendo aqui e trocando, né? Ele vai fazendo alteração. Se você se aproximar mais do branco, ele vai ficar a textura original. Se você colocar para as extremidades ali, você consegue chegar em outras tonalidades de cor. Ó, que legal, tá? Inclusive, o RGB aqui, ele tem uma característica diferente, que é essa parte de esse velo aqui. Você pode aumentar ele e aí você faz cores mais vibrantes, né? Ó. Vou botar aqui, ó, 100. Aí 100 já vai demais, né? Mas você consegue chegar a cores diferentes, bem diferentes, assim, do padrão, né? Isso aqui pode ser muito útil no meu ponto de vista, talvez ser para você fazer customização de cor de algumas coisas, né? De armadura e tal. Você pode chegar a soluções bem bacanas. E é isso aqui, cara. É uma coisa simples que a gente fez, né? De fazer um multiply aqui. Que às vezes parece um bicho de 7 cabeças. E não é, né? É uma coisa bem simples. Você tá fazendo a multiplicação de cores. Na prática, o que a gente tem que ter os fundamentos da computação de geral, né? Pra gente entender o que essa operação aqui está fazendo. Porque na prática o que ele está fazendo é multiplicando os pixels de cor da textura com a cor que a gente colocou aqui. Então ele vai pegar e vai fazer um mapeamento das cores aqui. E aí ele vai fazer um cálculo de multiplicação. A gente poderia também, por exemplo, fazer um subtract aqui, né? Em vez de fazer uma multiplicação, a gente vai subtrair, né? E a gente coloca aqui as duas cores e adiciona aqui na base cola. E aí ele vai começar a fazer. Então, enfim, dá pra gente brincar bastante com esse negócio, né? Aqui o subtract, quanto mais próximo do... Se não me engano, tá ficando branco, né? Eu não sei se ele vai acabar fazendo... Aqui é um pouco diferente o subtract, perceba. Ele coloca uma cor mais sólida, né? Ele não faz ele vai substituir basicamente, né? Substituir a cor e tal. Enfim, dá para você fazer uma série de brincadeiras aqui. Aqui a gente já tá começando a entrar num negócio um pouco mais sério, né? E nesse vídeo eu só queria falar de materiais. E, enfim, espero ter ajudado aí nesse primeiro start aí que a gente tá dando junto de Unreal Engine 5. Eu vou ficando por aqui, valeu.